Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos. Amém. Bom estar aqui em Catanduvas. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Eu gostaria que você, se você trouxe caneta, irmão, é claro, ninguém mais usa, né? Hoje em dia é tudo celular, né? Você pode usar o teu celular nessa noite para anotar alguns textos, porque a mensagem hoje é um pouco diferente. Eu gostaria que você tomasse nota aqui do que nós vamos ministrar aqui, para que você possa fortalecer a tua fé e confrontar as tuas dúvidas, né? Pedir pro pessoal da mídia aí, vai me ajudar bastante se você deixar os textos que eu vou citando ali na tela, né? É um prazer estar em Catanduvas, é um prazer estar com o pastor Jeremias e os demais obreiros pastores, a pastora Sônia. Eu confesso, irmãos, que eu prego em todo lugar, mas pregar aqui, irmão, ele sabe disso. Pregar aqui, pastor Jeremias, não é a referência. A gente fala, fulano de tal é referência, né? Todo mundo fala isso aí para fazer média. A grande verdade. Pastor Jeremias é alguém que eu respeito muito, já faz muito tempo. E eu lembro que a primeira vez que ele me convidou para pregar aqui, eu disse, Jesus, vou pregar lá para o pastor Jeremias. É um prazer, ele sabe disso. Ele sabe disso, isso é... A Bíblia diz honra quem honra, e eu estou pregando sobre o princípio da honra, então não posso deixar de falar isso. É um prazer muito grande estar aqui, voltar a essa casa. E trago um abraço ao meu pastor, presidente, pastor Eliezer. Estive nessa manhã com consagração geral com ele lá. Ele me abençoou, porque amanhã cedo eu viajo. Eu estarei em Balneário Rincão amanhã, até domingo que vem. Só segunda-feira volto, estarei pregando a semana toda lá. E essa mesma palavra que eu vou ministrar para vocês é a palavra que tenho pregado em 53 igrejas, 54 hoje. E vamos pregar em mais 40, mais 34 até dezembro, se não mudar nada a nossa agenda. Essa palavra tem mudado a vida de pessoas, de famílias, de empresas, de igrejas, e vai mudar a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você recebê-la, você não é obrigado a viver ela. O lindo do Evangelho, o Evangelho é uma opção que a gente faz. Cristo optou por nós, e nós podemos optar por obedecer ou não. Se você se dispor a viver esta palavra, eu chego aqui debaixo de 197 testemunhos hoje. Eu estava assistindo o podcast hoje que a gente gravou faz uns 15 dias, e quando nós gravamos estava em 177 testemunhos. Se Jesus, em 15 dias para cá nós chegamos aqui a 197 testemunhos. Eu creio que já passou dos 300, mas é só os que eu recebo que eu estou computando. Então eu creio que daqui hoje à noite nós vamos passar dos 200 tranquilamente, em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 8. Eu quero aproveitar o bom tempo que temos. Diz assim o texto: portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel. Amém. Podeis sentar nessa noite. Você pode deixar esse texto aí para mim, mas pode preparar o Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos citar alguns textos aqui nessa noite. O pedestal é por causa do TDAH. Depois que eu descobri que eu consigo manobrar minhas mãos, se o microfone estiver preso, ficou mais fácil. Tem feito muito bem. Tem feito muito bem, irmão. Não acho que isso é brincadeira. Se você andar comigo um dia, você vai entender. Um dia, não me encontrar na rua. Se andar comigo um dia, você vai entender que eu estou nas partilheiras de baixo. As coisas loucas deste mundo, né? Eu estou naquela partilheira de baixo. E glória a Deus por isso. Eu nasci com um retardo gigantesco. A cada tempo que passa, ele aparece mais, irmão. Eu cheguei aqui para estacionar o carro. Quando eu parei o carro ali, ao descer do carro, eu já bati a cabeça na porta, derrubei o óculos no chão, e pouco não quebrei o óculos, né? E sem óculos, eu não ia fazer sem óculos, sou cego. Meu raio de visão é de 4 metros a 5 de distância sem óculos. Então, se eu derrubasse e caiu no chão e não quebrou, Jesus é bom, irmão. Jesus é bom. Bato a cabeça em todo quanto é lugar, irmãos. É um gato sem bigode, literalmente, né? Sabia que aquele bigode do gato é o sonar dele. Se você cortar fora, ele vai perder para um lado. Não faça isso. Mas se você fizer... Mas a gente vai fazer, não faça isso, irmão. Estou falando para você que é verdade, né? Não precisa fazer isso em casa. Mas a palavra que eu venho pregar aqui nessa noite, e eu vim com o GPS da Catanduvas, ainda bem que eu vim com o GPS. Eu não saio de... Irmão, eu me perco dentro da minha cidade, irmão. Dentro da minha cidade eu me perco. Eu conto sempre, todo mundo ri, você pode rir, não tem problema. Eu fui no mercado, passei, busquei minha filhinha, tem um bebezinho, 21 anos, vai casar agora em março. Já tem um genro já. Você está um noivo já, irmão. Quando eu falei isso, semana passada pregando uma viva lá no Extremo Oeste, o pastor disse: pai, quem é aquele moço ali, maior que eu, né? Eu disse: é meu genro. É o que do senhor? É seu genro. Mas então o senhor deve ter o cabelo bem branco. Não, rapaz, eu fui pai bem jovem, né? A aparência sei que é de 25, mas já estou com 40. E a minha filha vai casar em março, ela casa, 7 de março ela casa. Mas eu voltei do mercado, peguei ela no colégio, e na época eu ainda ia buscar no colégio.
Hoje eu levo no trabalho, quer dizer, agora vai dirigindo. E eu busquei no colégio, peguei minha esposa, a gente passou a comprar pão de queijo para tomar um café da tarde. E eu morava do lado da igreja, próximo ao supermercado, dava uns 400 metros do supermercado. E era algo automático, eu ia no supermercado quase todos os dias. E quando você é obreiro de sede, você sabe o que eu estou falando, né? Chega alguém, chega o pastor, você vai atender. E eu fui ao mercado, e quando eu fui ao mercado, eu deixei o carro na frente. Na época eu tinha uma caminhonete, irmão, deixei na frente, era difícil não ver ela. E deixei e voltei para casa a pé, tranquilamente. Em casa, olhei para frente de casa, olhei e disse: cara, onde é que está o meu carro? Depois de parar e pensar, onde é que está a minha família? Aí eu me lembrei que estava lá no mercado, eu voltei a buscar. Minha esposa não estava tão feliz, me esperando já uns 40 minutos. Ela disse: ô amor, que fila é essa de mercado, anjo? Eu disse: meu amor, já fui para casa e voltei, amor. Pão de queijo está na mesa, já fica tranquila. Oh, aleluia. Eu estava pregando no Rio Grande do Sul e eu perdi o carro. E aí você sai apitando aquele carro, né? E eu perdi o carro, fui tomar um café. Você inventa sair sozinho na cidade que você não conhece, irmão. Por isso que eu vou lá, final de semana eu fico no hotel, final de semana inteiro. Eles vêm me buscar para mim almoçar, tomar café. Se não buscar, eu fico lá. Eu fiquei uma semana em Penha pregando no ano passado, eu vou voltar agora em outubro. E o pastor disse: meu filho, todo dia alguém vai buscar você aí para almoçar. Mas um dia o obreiro esqueceu. Eu esperei. Quando deu 2 horas da tarde, eu mandei uma mensagem para alguém do hotel. Disse: onde é que tem um restaurante mais próximo aqui? E passaram a localização, e eu com o GPS na rua, andando com o celular assim: vire à esquerda. Em tantos metros, vire à esquerda. E aí eu estava lá no Rio Grande pregando, eu me perdi o carro, liguei para minha esposa: amor, perdi o carro. A minha esposa, irmãos, não vai ter um galardão no céu. Ela vai ter alguns anjos esperando para dar coroa para ela, porque é muito grande, para me suportar esses 22 anos. E ela disse: calma, anjo, como é que ela vai dizer para mim, ela em Concórdia, vai dizer para mim lá onde é que está o meu carro? Eu disse: calma, onde é que você parou a última vez? Diz: aí está o problema, eu não faço ideia. Então volta onde você está tomando café, volta bem tranquilo, amor, você vai encontrar o carro. Encontrei o carro, glória a Deus, não precisei chamar a polícia nenhuma, encontrei o carro. E esses dias eu fui pregar na nossa congregação, no nosso campo, nós temos 14 igrejas lá, e eu saí para pregar, e eu fui pregar naquela igreja várias vezes. Quando cheguei na frente, eu moro bem no centro, quando parei na rua principal, assim de frente do Banco Bradesco, eu esqueci onde ficava a igreja. Eu mandei mensagem: pelo amor, aonde é que fica? Porque não pôs GPS, né? Onde é que fica? Disse: calma, amor, olha para frente. A pessoa podia dizer para mim: põe o celular, meu anjo. Mas ela educadamente disse: calma, olha para frente, vira à direita, vai ver o Hospital São Francisco, vai subir na rua lateral, vai chegar em cima. E aí, lembrei, eu estou na partilha de baixo. Deus escolheu quem quer, irmão. Escolhe quem quer e continua escolhendo quem quer para fazer o que quer. Oh, aleluia! Sou grato a Deus por isso. Há 1 ano e 10 meses, fez ontem, 1 ano e 10 meses atrás, eu estava naquele feiro pregando e vivendo que meu sonho sempre foi pregar, desde que me converti. E são 20 anos de fé e são 18 de ministério. E eu lembro que eu estava pregando na época, eu estava pregando para jovem, eu estou me adaptando aí na gravata, irmão, estou tentando, pastor, e estou conseguindo nos últimos dias, porque eu fiquei pregando para jovem 14 anos, pastoreando jovens, então terno é uma coisa que eu não usava muito, e o coordenador de jovens aqui vai saber o que eu estou falando, né? E eu estava 1 ano e 10 meses atrás, meu pastor me ligou, meu filho me ligou de manhã cedo, 7 horas da manhã, só que às 2 da manhã eu tinha tido um sonho, e nesse sonho nós voltávamos a dirigir a congregação, e o pastor me ligou, meu filho, eu tive um sonho com você, vem aqui. Eu disse: opa, os dois sonhando ao mesmo tempo, e voltamos lá, e o pastor disse: vai assumir o Planalto. Planalto é um último distrito, último pedaço de chão de Concórdia, divisa com Jaborá. Se você chegar em Jaborá e dobrar, você vai passar por Jaborá e vai chegar em Planalto. É um distrito com 2.100 habitantes, é uma pequena cidade, fora 23 quilômetros longe do centro de Concórdia. Tem tudo para ser um município. E eu disse: pastor, como é que eu vou assumir uma congregação? Pastor, eu viajo, tinha agenda marcada de uns 3 meses. E ele disse: meu filho, você vai, Deus falou comigo nessa madrugada, agora conta o teu sonho para mim. Eu disse: vou contar o quê? Deus já confirmou. E nós oramos ainda, e Deus desceu no nosso coração, e nós assumimos o Planalto. Planalto é uma igreja de madeira, construída há 25 anos atrás. Até uns 2 meses atrás tinha um habitante lá, que morou lá 5 anos no inverno. Ele vinha, mas deixou de habitar lá. Uma raposa na parte de cima do teto, ela vinha. Eu orei tanto para ela sair, mas já não quis sair. No segundo inverno agora ela voltou, mas não tem mais oração. Agora foi para a eternidade. 5 anos ouvindo pregação, não se converteu, né? Não tem mais jeito. É uma igreja de madeira, eu não sei se alguém já foi lá. O menino teclado já foi lá, cantou lá. Mas o assoalho dele, irmãos, é em alto relevo. Depende de onde você está, você sobe 10 centímetros de altura. Agora não mais, nivelado. Só que não tem mais como entrar embaixo.
Tem tanto pilarzinho embaixo que a centopeia passa vergonha se comparar com ela. Assim é o Planalto, irmãos. Igreja de madeira, frente de alvenaria, feia, simples, de madeira. E eu sou pentecostal até o tutano, então em cultos pentecostais, como quarta-feira passada, não posso pular muito, porque no altar, se eu pular, eu bato a cabeça no teto. Então não dá, então eu tenho que me segurar, me conter lá. Em 1 ano e 10 meses, o Planalto se transformou em um milagre sobrenatural. 104 conversões em 1 ano e 10 meses. Orabacaçurabacai. Nosso culto de quarta-feira tem só cabe 90 pessoas. 90 pessoas na quarta-feira. Nosso culto tem mais de 95 pessoas na igreja. E hoje eu tenho que fazer uma oração. Eu faço uma oração em espírito sempre, Senhor, não deixa todo mundo vir em Jesus, porque não comporta, não tem lógica. Tem mais de 140 congregados lá, entre membros e congregados, e não suporta. E o espaço físico tem 90 lugares. Então o povo vem na quarta, na sexta e no domingo. Detalhe, domingo eu não estou lá. O último domingo que eu estive foi dia 11 de maio. E agora domingo passado eu estive lá presente. E agora volto só, eu nem faço, eu acho que só depois de setembro, outubro eu volto para estar num domingo lá com a igreja. O que Deus está fazendo é sobrenatural. Pessoas curadas de câncer. Temos um rapaz que fraturou a coluna e ficou condenado a uma cadeira de rodas 4 horas. Irmãos, eu tenho 197 testemunhos, então me perdoe se eu contar alguns aqui antes de aplicar o texto. Ele partiu a coluna no trabalho, no mato. Uma árvore, tombou uma árvore, derrubou outra e esqueceu que ele tinha já mais de 60 anos. E foi pular uma árvore, tropeçou e caiu de costas em cima da outra e partiu a coluna. E lá no mato, foram chamar o SAMU, não tinha sinal de internet. Tiveram a brilhante ideia de colocar em cima de uma concha do trator e levar para fora, sentado. O que não tinha quebrado lá, quebrou o resto. Irmão Zimiro, falei com ele antes de vir para cá, inclusive hoje. É o homem que mais testemunho que Deus pode fazer. Irmãos, eu creio no que está aqui. Talvez por isso Jesus chamou uma pessoa com retardo como eu para crer, porque eu creio no que está aqui. Se a Bíblia diz, é possível. Se a Bíblia diz, é possível. Eu creio que o que Deus falou é para agora, é para este tempo, é atual. E a irmã Sueli me ligou, disse: pastor Ivonei, fizeram o exame aqui, partiu a coluna. Partiu a coluna, não tem jeito. Irmãos, eu fui para frente do hospital. Eu lembro que fui na igreja. E naquela hora, antes de eu desligar o telefone, eu liberei uma palavra que mudou a minha forma de ver o evangelho. Porque a Bíblia diz que tudo é possível que cresça. É tudo e tudo, irmãos. Eu disse para ela: irmã, fica tranquila, hoje mesmo ele vai para casa andando. Eu confesso, depois que eu liberei a palavra de Jesus, o que é que eu fui falar, meu Deus? E aí caiu o sinal de internet e não consegui mais ter comunicação. Caiu a TIM Concórdia durante 2 horas e não tinha comunicação com ela. Eu fui para a igreja, na sede. Cheguei na frente, na igreja, meio nervoso. E quando não conseguia falar, fui para frente do Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco, a 29 de julho, é uma rua que só passa, não tem como retornar. E quando eu cheguei na frente da 29, fechou o semáforo. Eu parei exatamente com o meu carro na frente do pronto-socorro onde ele estava. E eu fiz uma oração que fiz uma vez só na minha vida, talvez nunca mais tenha coragem para fazer. Eu disse: Senhor, se eu tenho, me agarrei no volante, Senhor, se eu tenho crédito contigo ainda, porque aqui na terra é fácil, você abre o aplicativo e vê se você tem saldo ou não, mas no céu só o gerente da conta sabe. Eu disse: Senhor, se eu tenho crédito contigo ainda, faz alguma coisa. E o alguma coisa, traduzindo, era um milagre, mas como eu não tinha fé para dizer um milagre, faz alguma coisa. Eu estacionei o carro próximo à Unimed. Quando eu estou voltando da Unimed para frente do hospital, havia algumas chamadas perdidas no meu celular. Eu atendi a ligação, irmã Sueli disse: pastor Ivonei, está um alvoroço aqui no hospital. Eu disse: por quê, irmã? Porque o meu coração já alegrou. Eu disse: por quê? Fizeram um exame de novo, raio-x, a coluna partiu mesmo. Fizeram agora uma outra tomografia e a coluna, ela voltou para o lugar. Eu disse: tudo bem, voltar para o lugar, tudo bem, mas quebrou não. Aí que está o negócio, pastor Ivonei. Eu estava incrédulo. Daí que está o negócio, é que voltou para o lugar e o médico disse que vai andar. Eu disse: irmãos, quando falou isso para mim, eu me alegrei. Para reduzir o testemunho, 1h30 depois dessa ligação, ele estava em casa, liberado pelos médicos, estava caminhando. É para você glorificar mesmo, irmão. A Bíblia diz: empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz, aleluia. E a Bíblia é categórica. Eu não podia pôr a mão lá dentro. Jesus foi lá e colocou, irmãos. Este homem passa o Planalto todo testemunhando que Jesus, eu estava condenado à cadeira. Faz uns 15 dias eu estou pregando no Extremo Oeste, numa conferência como essa. E no final do culto vieram, irmãos, é algo tremendo. Vieram para mim orar por um menininho. E o pastor disse assim, o casal veio
E o rapaz disse assim para mim: pastor, o senhor ora pela nossa vida financeira e ora pela vida do nosso menino, tem 6 aninhos. Eu disse: não, pela finança não vou orar não, porque pelas finanças, se você crê na palavra que eu liberei hoje à noite, a tua vida está mudada a partir de hoje. Mas pelo menino eu vou orar. Os que ele tem 6 anos, pastor, ele nunca mexeu as pernas. Aparentemente ele era perfeito fisicamente, mas eu percebi que ele tinha algum tipo de limitação, que ele se aproximou de mim, quis tirar meu óculos. É um menino com 6 anos, ele segura no colo assim, um menininho assim, de frente para ele. E eu disse para ele: o que aconteceu? Eu disse: pastor, ele usou, eu vou usar os termos que ele usou, porque eu não sou médico, e ele usou os termos que ele conhece. Se o nervo da coluna que faz movimentar as pernas nunca cresceu. Ele tem 6 anos, desde que ele nasceu, ele nunca mexeu as pernas. Os médicos disseram que nunca vai mexer. Toda a junta médica nunca vai mexer. Nunca mexeu, nunca vai mexer. Ele disse: nós fazemos fisioterapia para que não tenha que amputar as perninhas dele. Então a gente faz fisioterapia, mas nunca vai mexer, pastor. Quando eu pus, vocês creem que Deus pode fazer um milagre? Eu creio, pastor. A mãe começou a chorar, o pai chorando também. Eu me abaixei, e quando eu pus a mão na coxa dele, que eu senti apenas a pele com o osso, porque quando não tem movimentação, não tem vida, automaticamente vai começar a secar, a diminuir a carne. Enfim, estava só pele e osso, e eu não via por cima da calça. Eu me abaixei, e quando eu pus a mão no joelho, eu comecei a orar por ele. Mas quando eu pus a mão na parte de baixo da perna, eu senti isso aí só 2 vezes na minha vida, irmão. Você crê? Se você quiser crer, aleluia. Eu creio que eu estou vivendo, aleluia. Eu senti, porque eu sentia exatamente a mesma coisa em Bom Jesus, quando eu orei por um rapaz que ia para a cadeira de rodas na coluna, e quando eu pus a mão na perna, eu senti que alguma coisa saiu de mim. Quando eu pus a mão, se eu libero a palavra de cura, ele moveu a perna para trás pela primeira vez na vida. Eu ainda estou digerindo isso. Falei no podcast, eu nem tenho falado, estou digerindo isso aí. Choramos muito naquela noite. O nosso Deus não pode estar limitado a uma pregação apenas voltada para este mundo. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. A igreja é um organismo vivo e sobrenatural. E quando Deus me deu essa palavra que eu vou pregar para vocês hoje à noite, eu estava voltando de congresso de madrugada, ouvindo a pregação, e Deus falou comigo. Eu passei 2 semanas confrontando o texto, dizendo: o texto está errado. Porque se o texto estiver certo, então também tudo que eu penso que a igreja tem aprendido até hoje também está errado. E a engrenagem é muito difícil para mover, não vai ter como, Senhor. 2 semanas depois, a parte mais forte venceu, foi a Bíblia. E eu passei a pregar essa mensagem do Planalto. E o Planalto já vivia milagres sobrenaturais. Passou a ver um crescimento gigantesco. Planalto hoje é a maior igreja do campo, irmãos. Aquela igreja de madeira é a maior igreja do campo hoje, aleluia. Nós compramos um terreno na avenida principal do Planalto, estamos construindo o templo, já estamos na parte, irmãos. Vamos começar a fazer a laje agora, uma igreja de 3 pavimentos, 4 salas, templo, apartamento pastoral. O que estamos vivendo lá é sobrenatural. E Deus disse para mim, é por isso que eu conto alguns testemunhos de milagre antes que Deus falou para mim. Eu disse: eu não quero, porque eu sou pregador pentecostal, eu sou um avivalista. Eu quero orar para o batismo do Espírito Santo, eu quero pregar para jovens. Deus falou para mim: pela palavra, pelos sinais, eles vão crer quando você pregar. Pelos sinais, eles vão crer quando você pregar. Uma Priscila estava com câncer. Eu posso dar o nome aqui porque isso é testemunho contado para todo mundo. Com câncer na região, me fugiu agora a parte que ela estava, mais o câncer já desenvolvido. Ovário e útero, obrigado, Senhor. Todo ovário, para quem esquece a família, irmão, esquecer de uma parte é quase nada. Ovário do útero já todo tomada. Ela tem 22 anos. Ou seja, o organismo dela está pronto para receber um câncer, se tornar mortal, porque ela tem tudo para alimentar esse câncer. E ela veio para casa, no Mato Grosso, para cá, para despedir da família, voltar e começar a quimio rádio intensivo, para ver se tinha jeito de controlar ainda. Já muito espalhado. E nós oramos para ela no domingo à noite. E quando começamos a orar, eu disse: irmã, Deus vai queimar esse câncer agora. E começamos a orar, ela começou a abanar. Ela disse: está queimando, pastor, está queimando. E o marido dela, o presbítero, irmão Valdo, se quiser trazer eles aqui, eu libero, pastor, para vir pregar e cantar aqui e testemunhar. Voltar para o Mato Grosso, 1 semana de exames, os médicos, 9 exames seguidos. E o médico só dizia assim: é impossível ser o teu exame, esse aqui não tem lógica, porque não tem absolutamente nada, nem marca de que teve um tumor aí. Está novo, como se fosse uma menina. Sai do Mato Grosso, vieram congregar em Planalto, estão morando lá conosco, estão congregando lá. Deus para mim: pelos sinais, eles vão crer quando você pregar esta palavra. Então, pelos sinais e os 197 testemunhos, que não são nenhum desses aqui que eu contei, são que me balizam para pregar para você essa palavra. O texto diz: portanto, quem desceu? Deus.
para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra. Que terra? Egito. A palavra Egito no hebraico é Misraim. Misraim é lugar, entre tantos significados, é lugar de terra seca, lugar de aperto. Então Deus estava dizendo: eu desci para fazê-los subir daquela terra de aperto. E Deus usa um trocadilho aqui: da terra de aperto, uma terra larga, ampla, boa. Deus está dizendo: eu desci para transportar o meu povo de um lugar, de um tempo de aperto, para um tempo de largueza. E eu tenho uma palavra para tirar você de um tempo de aperto e levar você para um tempo de largueza na tua vida, em nome de Jesus. E antes que você questione: pastor, você vai falar aqui sobre dinheiro? Não, irmãos, fala sobre honra. Mas se eu quisesse falar sobre dinheiro, poderia, porque a gente ensina sobre tudo na igreja. Só não pode falar sobre finanças, vai ser um pecado mortal. Falar de algumas pessoas no passado terem feito. Irmão, se fizesse hoje em dia também não é nada de errado. Como assim, pastor? A Bíblia diz que isso viria tempo faremos de nós negócio, infelizmente. Mas por causa de homens maus, os bons não podem pregar a verdade. E por causa de não pregar a verdade, as pessoas ficam algemadas a uma vida de fracasso e derrota. Eu não sou pregador de teologia da prosperidade, sou pregador de Bíblia. E a Bíblia me autoriza a dizer para você que é um tempo de prosperidade bíblica para a tua vida. Bíblica para a tua vida. Há na Bíblia, depende da tradução, é claro, mas há na Bíblia pelo menos 2.350 citações quando se fala de bens, finanças e dinheiro. 2.000 mais ou menos, conforme a tradução. Mas há na Bíblia sobre fé e oração mais ou menos 500 citações, equivale quase 5 vezes. Para cada vez que se fala de fé e oração, se fala 5 vezes de dinheiro na Bíblia. Porque eu não sei você, tem algo que abala a nossa fé e a nossa oração é dinheiro. Se você chegar domingo à noite na Santa Ceia para tomar ceia, lembrar que amanhã tem um boleto que você não tem um centavo na conta para cobrir e a conta vai estourar, a tua oração, quando você dobrou o joelho, é só Senhor, envia suprimento. Senhor, abre uma porta, faz alguma coisa. Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor, lembra disso, Senhor. Move o coração de alguém, Senhor, que amanhã eu vou lá no banco consiga renegociar essa dívida. Você mal consegue cultuar. Você toma a Santa Ceia, tua cabeça está ligada: eu preciso dar um jeito nisso amanhã. E mexe com a nossa vida espiritual, irmãos, finanças. Mas Deus está falando para nós: eu vim trazer um tempo de largueza. Só que nós precisamos entender que na Bíblia tudo é condicional. Só existe algo incondicional, que é o amor de Deus. Deus não vai te amar mais amanhã do que te amou ontem, nem menos, porque já te amou com tudo. E Jesus não te amou com palavras, te amou com um ato. Jesus nunca disse eu te amo, Ele provou. Porque falar todo mundo fala, mas provar que ama, Ele provou. Agora é interessante que o restante é tudo condicional na Bíblia. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Buscar-me-eis e me achareis. É sempre uma ação humana para uma reação divina. Uma ação humana, reação divina. Quando eu busco, eu encontro. Quando eu peço, eu recebo. Quando eu bato, a porta se abre. É uma ação minha. Deus põe nas nossas mãos. Não é aqui distribuindo chave de vitória para você, mas Deus põe na nossa mão uma chave para dar uma guinada na nossa vida, na nossa história a partir dessa noite. Irmãos, eu estou dizendo que vai mudar a tua vida por completo, porque vai. Independente se você quiser viver isso ou não, porque toda vez que você lembrar essa palavra, você vai lembrar assim: poxa, será que não é isso que eu estou fazendo de errado? Olha o que a Bíblia diz para nós. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 e 1. Eu falo meio rápido, então talvez se eu falar rápido aqui para a irmã da mídia, que me perdoe, tá? Olha o que diz o texto. Olha só, começa com uma condição. E será é condição. E será. Você não é obrigado a fazer nada, irmãos. Mas se você ouvir. É interessante que a irmã Maria Jurema, a velhinha, a irmã mais antiga da igreja, ela perdeu a audição. E falaram que era normal, o médico disse: você vai perder a audição, daqui a pouco ela vai perder totalmente a audição. Eu lembrei do texto, agora lembrei dela. Ela chegou no culto quarta-feira à noite, ela usava 2 aparelhinhos, percebe que é passado, usava 2 aparelhinhos em cada orelha, e eu cheguei para ela e disse: paz do Senhor. Ela não me respondeu. Daí a irmã chegou para mim e disse: não, pastor, ela perdeu a audição totalmente, já faz uma semana que não ouve mais nada, mas a gente está mantendo o aparelho na esperança que volte, mas o médico disse que pela idade dela ia perder até. Eu disse: não, Jesus, essa mulher, Deus falou com essa mulher há 25 anos atrás, que Deus traria um tempo de avivamento para esse lugar, que traria um pastor para cá. Eu nem crente era, Jesus já falou para ela que ia me salvar, que ia trazer para cá. Agora que a igreja está sendo construída, eu não aceito isso aqui, Senhor.
Eu olhei para ela, para a irmã, para a filha dela, disse: olha, diz para ela o que Deus vai fazer. Diz para ela, porque a ação é nossa, irmão, a reação é de Deus. Diz para ela o que Deus vai fazer. Pede para ela tirar o aparelhinho. Ela fez sinal, tirou o aparelhinho. Eu lembrei que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e untou os olhos do cego. O cego voltou a ver. Como eu não sou Jesus, logicamente, a Bíblia diz em Tiago para nós ungir. Eu peguei o óleo, ungi os 2 dedos, coloquei dentro, disse para ela o que vai acontecer depois. Que Deus vai abrir a audição dela de volta. Eu pus o dedo dentro do ouvido dela e tirei. Isso era quarta-feira, 9 e pouca da noite. Quinta-feira de manhã, às 3:30 da manhã, levantou para orar. Quando ela levantou para orar, logicamente sem aparelho de audição, estava dormindo. Quando levantou para orar e disse Jesus, ela ouviu aqui Jesus. Urabagaia, surabagai. Oh, ela tapou o outro ouvido, pastor Jeremias. Tapou aqui e ouviu aqui. Está lá, não usa mais aparelho, ouve melhor do que eu. Oh, aleluia. Nunca sonhei em pregar desse jeito, pastor. Nunca pensei que está assim. Vivendo isso, irmãos. Isso é para nós, é para mim, para você. Está aqui. Está aqui. E será que se ouvires, tendo cuidado de guardar, a palavra guardar no hebraico é chamar, e traduz a ideia. Guardar é o mesmo que colocar, pegar uma luz e pôr sobre uma torre e passar a ser conduzido como se essa torre fosse um farol. A ideia ali é essa. Será que se você ouvir e ser guiado por esta palavra, obedecendo todos os mandamentos que hoje te ordeno, faz a promessa já. O Senhor, não é o homem, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso, irmãos, isso não é Nani Azevedo cantando bendito serei. Isso é Bíblia dizendo para nós que a bênção dele vai correr atrás de você, vai te alcançar e permanecer com você. Virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz. 3: bendito será na cidade no campo. Não precisa mudar de lugar. Não precisa ir embora não, irmãos. Não precisa mudar. Aonde você, a menos que Deus te mande sair, aonde Deus te plantou é o lugar que Deus vai te abençoar. Aonde Deus te plantou é o lugar que Deus vai te abençoar. Então, se Deus te plantou em Catanduvas, é aqui que Deus vai te prosperar, em nome de Jesus. Para que possamos viver este tempo, há uma ação humana para que uma reação divina seja gerada. E eu sempre falo sobre isso. O princípio da honra não está baseado no que Deus vai fazer por mim, mas o que já fez na cruz. Então eu honro Ele não na expectativa de ganhar. Eu honro a Ele porque quero honrar. Porque o coração do homem, irmão, a gente vai aprender hoje à noite aqui, o coração do homem é o grande segredo para a nossa bênção, para nosso fracasso, para a nossa vitória. Vai lá para mim, Provérbios capítulo 3. Vai anotando aí, irmão. 3:9, Provérbios 3:9. Vamos ver o que o texto diz para nós. Essa água aqui para mim, pastor? Para mim essa água aqui. Olha, irmãos, o verbo, hein? Pode trazer para pregar para o verbo também, né? Esses dias eu preguei uma viva jovem, semana atrasada. Daí minha filha chegou para mim: pai, tu ainda tem jeito para pregar para jovem ainda, né? Faz 1 ano e 6 meses que eu prego só o princípio da honra. E agora, por misericórdia, eu disse: Jesus, eu podia mandar uma outra mensagem para mim, Senhor? Não, filho, tu vai pregar isso aí. Aí, por misericórdia, eu fechei agora 4 congressos de dezembro e congresso de jovens, é um milagre. Eu disse: Jesus, eu disse: pai, tu ainda vai. Mas aí eu preguei de terno e gravata. Está tão estranho, pai, você pregar para jovem, terno e gravata. Mas não consigo. Estou me acostumando agora, mudei o guarda-roupa, irmão, não tem mais jeito. Olha o que diz, o texto diz: honra ao Senhor. A palavra honra aqui, irmãos, o pastor já falou, a palavra honra aqui do hebraico é kabet. Kabet significa o peso de importância que essa pessoa possui na tua vida. Kabet, honra, quer dizer, dê o grau de importância. Ora, se o pastor Jeremias quisesse assumir o microfone agora, eu passaria para ele, porque ele é a autoridade constituída e isso é uma forma de honrá-lo. Se o pastor Nilton entrasse por essa porta agora aqui, eu ia parar de pregar. Estaria em nosso meio, passou o presidente da convenção, honra, passaria para ele o microfone. Você, irmã, que casou faz pouco tempo, quando a tua mãe disse: domingo vou almoçar com você lá, você limpa em todo o canto da casa. Você quer mostrar para tua mãe que você aprendeu, honrando ela, porque você aprendeu. E mesmo que você limpe, ela vai encontrar um lugar sujo, não adianta. Ela vai encontrar. E aquela porta chaveada, onde você jogou todo o entulho possível e fechou a porta, ri porque é verdade, né?
E porque é verdade. Irmão, quem cuida da casa em casa sou eu. Eu trabalho de casa em casa. Então, como eu trabalho de casa, automaticamente eu cuido da casa. Lavo, passo, cozinho, limpo a casa, aspiro pó, passo pano, tudo isso aqui. Lavo roupa também. Não estou, irmão, candidatando a vaga aí, né? Não, eu já estou bem empregado. Mas honra. A palavra honra significa dê o grau de importância que essa pessoa possui na sua vida. E quem é a pessoa no caso? É Deus. O texto quer dizer, dê o grau de importância que o Senhor tem, através do quê? Dos teus bens. Primeiro, bens, irmão. Bens é tudo que você possui. Como é que eu honro a Deus com meus bens? Como é que eu honro a Deus com meu celular? Usando o celular para aquilo que Ele me deu para usar. Não para gastar 9 horas do meu dia, que é médio do brasileiro, em cima dele. Como é que eu honro a Deus com meus bens? Eu sempre falo sobre isso, irmãos. Meu pai não é crente. Respeito a fé dele e respeito a minha. Minha mãe é da Assembleia de Deus, meu pai é presidente da Igreja Católica. E é um homem que vive o princípio de honra hoje. Hoje eu conto sobre ele. Mas meu pai vai na minha casa. Na minha casa a gente toma água mineral e toma refrigerante. Porque no meu santuário, na minha casa, no altar de Deus, que é a mesa da minha família, a comunhão, nós honramos a Deus com o que comemos e tomamos na casa. No meu carro, eu pouco ouço música, irmão. Se eu entrar no meu carro, é só ouvir o dia inteiro, o tempo inteiro, mas é só conectado o Bluetooth lá para a Bíblia e pregação. De vez em quando estou ouvindo o senhor aí. Não é, ele sabe que eu ouço mesmo. É bom certificado. Mas sabe o que é interessante? É que no meu carro eu preciso honrar a Deus com o que tenho. Então, se o meu carro é um mecanismo que Deus me deu, é um bem, eu vou honrar a Ele com o que tenho. Mas eu não posso entrar mais aqui porque é muito profunda essa questão. Eu estou escrevendo um livro, irmão. Se sair esse ano, você vai poder ler depois, vendo o princípio da honra. Eu vou falar sobre essa parte. Mas o texto continua: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira. Se você tiver com a Bíblia aberta, tiver caneta, risque isso. Não é perigo, irmão, não é pecado riscar a Bíblia. Pecado é não ler a Bíblia. Mas riscar, você pode riscar. Se pegar a minha aqui, irmão, ela já foi bem fininha, bem slim. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de... Tem alguém comigo aí, irmão? Está aí comigo? Com a primeira parte não é de alguns, é de todos os teus. Vai para o 10 agora. E se encherão os teus celeiros e transbordarão os seus lagares. Há duas bênçãos aqui escondidas, em que 197 testemunhos foram gerados a partir dessa palavra. Eu estava em Três Retiro alguns dias atrás, e eu já fui lá pregar 3 vezes sobre essa conferência, porque cada vez que a gente prega é a mesma mensagem, mas com uma temática, mesmo tema, com uma mensagem diferente. E eu lembro que eu estava lá, e quando eu saí na domingo à noite, fui entrar no carro. Quando abri a porta do carro, um rapaz estacionou um carrão, aquele Compass, aquele da Jeep, né? Negócio bonito, irmão. Se alguém tiver aí, glória a Deus, porque você tem. Mas é um sonho de consumo, aquele negócio bonitão assim, irmão. Brancão, estacionou na frente assim. Um senhor de uns 50 anos abriu o vidro e disse: pastor Ivonei, eu quero só testemunhar para o senhor esteve aqui alguns meses atrás. Eu sei, há 1 mês e meio atrás eu estive aqui. Pois era uma segunda-feira à noite. Eles fizeram uma reunião na segunda, porque não tinha mais data livre. Eu preguei na segunda. Ele disse: pastor, nós somos casados há 20 e poucos anos, não lembro, 25 anos, eu acho que é isso. O nosso sonho de casado era poder comprar um carro novo. E o senhor vê que aquela noite aqui nós vemos assim: nós vamos viver esse tempo com Deus a partir de hoje. Nós vamos ver esse tempo. Deus foi tão bom, pastor, que na semana que o senhor veio para anunciar, o senhor via pregar domingo à noite aqui. Nessa semana nós retiramos esse carro, pastor. Olha aqui, eles começaram a chorar, o casal começou a chorar. E eu irmão, cheirando a novo, eu abri o vidro, olhei por dentro, choramos. Irmãos, nos alegramos ali. Fui entrar no carro. Quando fui abrir a porta do carro para entrar no carro, para o líder de jovens, coordenador de jovens: pastor, o senhor lembra daquela segunda-feira? Eu lembro, rapaz, acabou de testemunhar para mim aqui. Ele disse: pastor, naquela segunda-feira eu e minha esposa tinha tomado uma decisão, que nós íamos entrar na justiça. A minha esposa é professora do estado, nosso filho tem quase 2 anos, e quando ela se afastou, o estado teria que pagar um tempo de remuneração. É um auxílio maternidade, se não me falha a memória, uma coisa desse tipo. Eu sei que é remunerado, o professor ganha o tempo que vai ficar afastado, e ela não ganhou, o estado não pagou. E passaram-se quase 2 anos e o estado não pagou. Eu disse: rapaz, isso acontece, pastor, acontece mais, o senhor imagina. E naquela segunda-feira nós tínhamos decidido: vamos entrar na justiça.
mais nós viemos na segunda-feira aqui na conferência, na segunda-feira à noite. E nós vamos para frente e propositamos, a partir de hoje nós vamos honrar a Deus com tudo, Senhor. E nós não vamos entrar na justiça, essa causa é tua. Quase 2 anos esperando. Na segunda-feira eles vieram dobrar o joelho na frente do altar, irmão, para começar o propósito. Aleluia. Na terça-feira de manhã, isso foi tremendo, irmão. Na terça-feira de manhã, ela abriu, tinha uma mensagem no aplicativo dela no banco, ela olhou o valor que tinha na conta e dizia que era da Secretaria do Estado. Ela foi abrir o e-mail dela e ela havia recebido o que demorou 2 anos para receber. Ela recebeu na terça-feira de manhã. Irmãos, isso é Deus. Agora, se eu creio que Deus pode restaurar a coluna partida, se eu creio que Deus pode curar um câncer, se eu creio que Deus pode devolver a audição, então Deus é Deus que cumpre a sua palavra também. Nós temos uma dificuldade. A cada 4 anos acreditamos em um bando de pessoas que vem, mente para nós. Nós acreditamos neles e votamos neles ainda. Mas não conseguimos acreditar no Deus que não mente, que fez promessas para nós. O céu não é aqui. O céu, a teologia da prosperidade coloca o céu como a terra. Se o céu for aqui, eu não quero ir para o céu. O céu não é aqui. Ei, o evangelho não é prosperidade. O evangelho também pode ser próspero. O evangelho é arrependimento, perdão de pecados, batismo do Espírito Santo, vida eterna, arrebatamento, céu com Cristo. Porém, se eu posso viver um tempo de prosperidade bíblica aqui, eu quero viver. Há 2 promessas aqui. Se encherão os teus celeiros, isso é provisão. Provisão. Essa xícara bonita do verbo aqui, com água. Provisão, eu tenho sede e eu posso tomar, porque eu tenho provisão. Então eu tomo. A primeira promessa diz respeito à provisão. Quem obedece tem provisão. É você ter em dia para pagar tuas contas e não ficar atrasando o boleto. É você ter em dia pagar a parcela da tua casa e não estar com medo do banco tomar ela. É você ter em dia para poder abastecer teu carro, irmão, não ficar com medo de ficar na estrada. Isso é provisão. Isso é provisão. É ter para o momento de necessidade. Celeiro cheio, porque o judeu não trabalha com a ideia de faltar. Ele trabalha com a ideia de armazenar para ter no dia da adversidade. Provisão é você ter água na caneca para tomar. Porém, tem 2 bênçãos. A primeira é provisão. A segunda diz respeito a algo que vai além, que rompe limites, e transbordarão de vinho. Vinho fala de alegria. Transbordarão os lagares. O lagar tem um limite. O limite é a borda da caneca. O que está dentro é provisão. Mas a segunda promessa diz que vai passar do limite. Aleluia. Eu tenho um irmão que congrega comigo, irmãos. Esse irmão tem uma padaria há 9 anos. Dizimista fiel. Dizimista fiel, há 9 anos. Ele achava que era fiel. Há 9 anos. Esse pastor Evandro nunca passou desse limite a minha entrada, pastor, nunca. Eu queria poder viajar final de ano com a família, pastor. Eu queria poder fazer alguma coisa diferente, pastor. Tem minha casa própria, eu pago aluguel e pago aluguel da padaria. Rapaz, tu quer viver princípio de honra? Se eu quero, então tu vai viver o sobrenatural. Fazem 8 meses, em 8 meses ele triplicou a entrada dele. Em 8 meses ele saiu do aluguel e comprou. Hoje é dele, onde era alugado, hoje é dele. Em dezembro ele foi viajar pela primeira vez com a família, ficou 3 dias. Falei, pastor, eu realizei os sonhos. Nada, rapaz, está apenas começando, é só provisão. Tu nem está vivendo ainda na garra transbordante. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Se você tiver um coração para crer, a partir de hoje, urabacaia, do que achei isso, levanta a tua mão. Se você tem um coração para crer nessa noite, há um tempo chegando de celeiro cheio e lagar transbordando na tua vida. Oh, meu Deus. Irmãos, eu dirijo uma igreja a 23 quilômetros da minha casa. Eu moro no centro, a 5 minutos da sede. Eu pastoreio o Planalto. Agora me diga o senhor, pastor Jeremias, o senhor tem um pastor que a igreja paga, tem seus recursos? Que pastor vai liberar um pastor para viajar o estado todo pregando? Não tem lógica? Tem que trabalhar aqui. Por mais que tenha uma chamada. Meu pastor disse, meu filho, tu tem que levar essa mensagem. Tu vai ter que levar essa mensagem para todo o estado, rapaz. Tu vai, Deus vai colocar a gente lá. Tu quer que eu mande um obreiro meu? Não, pastor, meus obreiros lá vão atender. Eu tenho 5 presbíteros lá, vão atender o trabalho. E se é de Deus, a obra não vai parar. Faz 1 ano e meio que nós estamos fazendo isso. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei quantos domingos tive na minha igreja esse ano, não sei quantos eu vou ter até dezembro, porque dia 14 de dezembro é minha última agenda, e até lá tem mais 4 congressos e 34 conferências até lá, e não sei quantas mais vai surgir. Hoje à tarde me ligou o nosso vice-presidente, pastor Sérgio. Esse meu filho, você pode atender a cidade tal, com isso, pastor, não posso, só ano que vem. Não posso, como eu gostaria, como é que você não, mas não posso, pastor.
Eu estou vivendo esse tempo, irmãos. E se você quiser hoje à noite, você vai poder dar uma guinada na tua vida. Mas volta ali para o 9. Isso é didático, volta para o 9. Volta para o 9. Há uma condição para viver celeiro cheio, lagar transbordante. Não há jeitinho brasileiro na Bíblia. Não há como dar uma forma de você mudar. A Bíblia é categórica. Honra o Senhor com teus bens. Primeira ação, o que você possui. Segunda, Deus não quer o teu dinheiro, irmão. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa das tuas posses. Deus quer você. Se Deus tiver você, tudo que Ele tem é abençoado. Então tudo que você possui vai ser abençoado pelo Senhor também. Mas aqui tem um detalhe que nós negligenciamos na grande maioria das vezes. É com a primeira parte de todos os seus ganhos. A primeira parte. Onde é que está o erro, pastor? Gênesis 4:2. Gênesis 4:2. Há um nó teológico aqui, que durante muito tempo eu achei que não tinha como desatar ele. Nunca vi desatar ele, pastor. Mas o dono da Bíblia é tão lindo, porque o dono da Bíblia, irmão, eu disse para o Senhor, podia dar isso para alguém. Jesus está em evidência no país para pregar essa mensagem, que o Senhor vai dar para mim, Jesus disse. Mas Deus quis. Há um nó teológico. Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Deus não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou Caim. E Deus aceitou Abel. Não é o que eles tinham, é quem eles eram. Olha diz o texto. E deu mais à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha. Pastor cria ovelha. Caim foi lavrador da terra. Ora, se Caim é lavrador, é agricultor. Verso 3. Aconteceu, estou de olho no relógio aqui. Aconteceu ao cabo de dias. Grave isso, marque isso. Irmão, se quiser copiar o texto aí no celular, deixe destacado. Ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Onde é que está o erro, pastor? Cabo de dias. Caim é lavrador da terra. Caim colheu o trigo. Caim fez o pão. Caim comeu o pão. Caim pagou as contas. Caim pagou o mercado. Caim pagou o leiteiro. Caim pagou o colégio das crianças. Aí de repente ele lembrou-se que eu não devolvi o que era do Senhor. Ele pegou o valor certo e levou. O problema não está no que ele fez, está em como ele fez. Ao cabo de dias, ele fez o seguinte: primeiro para mim, depois para Deus. E tudo que se torna e honra está em primeiro para Deus, depois para mim. Pastor, não muda nada, muda tudo. Se você for numa festa de aniversário e tiver um bolo de 2 quilos, eu fui garçom na época da faculdade, entre algumas coisas que fazia para poder pagar a parcela. Um bolo de 2 quilos, quanto que é uma fatia? 10% de um bolo de 2 quilos. Quanto que é 10% de 2 quilos? 200 gramas. Um bolo de 2 quilos, uma fatia de 200 gramas é um valor irrisório. Não tem nem comparação. E quando você tira 200 gramas, vai sobrar 1,8 kg. Vai sobrar. Aí você dá uma festa de aniversário e tira uma fatia de 200 gramas. E leva, e o aniversariante vai escolher alguém para dar. E todo mundo fica observando para quem ele vai dar a primeira fatia de bolo. Vai ser para o pai, para a mãe, para o namorado, para o esposo, para o pastor. Para quem vai dar? Ele só entregou o pedaço de bolo, tira as fotos. Já vem alguém com uma bandeja entregando o bolo exatamente o mesmo tamanho, com o mesmo sabor para todo mundo. Porque depois da primeira fatia não tem mais honra. Depois da primeira fatia é sobra. E aqui está o detalhe, que algumas pessoas são dizimistas há muito tempo e não conseguem prosperar. Porque você não sabia, mas está dando sobra para Deus. Quando você faz qualquer outra coisa, quando você recebe e você faz qualquer outra coisa primeiro antes de honrar Deus. Eu estou vendo isso aqui. Eu estava pregando numa cidade, e é normal. O pastor me deu um valor, eu não cobro para pregar, o pastor sabe disso. O pastor me deu uma oferta no envelope, e eu havia vendido camisetas e livros, que inclusive esqueci lá no carro. Não vou nem vender porque esqueci lá no carro. Mas eu havia vendido camisetas e livros, e eu recebi no Pix. E quando eu cheguei no carro, eu parei no posto para abastecer. Quando fui abastecer no posto, e eu pedi para um rapaz: põe R$100. Na época R$100 era um pouco mais que é hoje. E quando ele veio para pagar, eu lembrei que eu não tinha devolvido a minha primícia para o Senhor. A primeira parte de todos os meus ganhos eu não havia devolvido. Pastor, mas eu podia fazer depois? Depois é sobra, depois é cabo de dias. E cabo de dias não gera promessa de celeiro cheio e lagar transbordante. O que gera promessa é a primeira parte de todos os teus ganhos. E eu ensino isso e vivo isso. E eu contei rapidamente quanto é que tinha dentro do envelope. E eu abri o aplicativo da caixa não abre nunca. E não abri. Quando abri o aplicativo, eu olhei quanto é que tinha entrado de produto que eu havia vendido. Somei na minha mente quanto é que tinha de espécie, mais que tinha no aplicativo.
e fui devolver minha primícia. Enquanto isso, um rapaz, o frentista, veio para receber os 100 reais, e eu dei os 100 reais para ele, e ele segurou e eu segurei também. Está no podcast, eu falo muito sobre isso, irmão. Foi uma cena cômica, mas eu não podia fazer, porque se eu soltasse os 100 reais antes de devolver minha primícia, eu daria sobra para Deus depois. O valor estava certo, o tempo estava errado. O valor estava certo, o tempo estava errado. Eu segurei pela dentro do vidro, o irmão ficou olhando para minha cara assim, eu dei uma risadinha, e eu com o celular na mão aqui, enviei. Quando vinha a primícia, soltei os 100 reais. Você tinha que ver a cara dele olhando para o carro, depois olhar para os 100 reais, olhar para o carro, olhar para os 100 reais, olhar para o carro. Esses crentes são loucos. Tinha um adesivão da Assembleia de Deus atrás assim, meu Deus do céu, o que será isso? Aleluia. Mas eu sabia que eu estava dando primeiro para o Senhor, depois 10 ei, irmão, isso aqui não é uma regra que alguém criou. Está ali, ó. Ao cabo de dias, vai lá para o verso 4. Abel também trouxe. Abel trouxe o que? Dos primogênitos, primícia. A palavra primícia no hebraico é restit. Restit fala da primeira parte de alguma coisa, a melhor parte, a parte mais desejável da primícia das suas ovelhas. O que Abel fez? A ovelha criou. Abel olhou, é o primeiro filhote, assim, opa, esse não é meu. Pega aqui, esse é do Senhor, sacrifica para ele. Caim, Abel disse: primeiro para ti, Senhor, depois para mim. É 200 gramas para ti, Senhor, mas é honra. Mas tem 1,8 kg para mim, aleluia. Mas Caim diz: não, eu quero para mim primeiro, depois a sobra é para o Senhor. Há pessoas vivendo isso. Eu provo para você que estou certo. Verso 7, 4 e 7. Deus não questiona o que Caim fez. Ele diz: se bem fizeres, não é o que, é como você fez. Ele diz: se você fizer certo, não é certo que vai ter aceitação para ti. Se você fizer corretamente, não é o que você fez, é como você fez. Irmãos, o que pessoas estão vivendo hoje em Concórdia e nessas tantas cidades que eu preguei já, e que estão testemunhando, é pessoas fazendo o seguinte: pastor, não vou, a partir de hoje, o que eu receber na minha mão, antes de qualquer coisa, primeiro para o Senhor. Irmãos, eu recebo diariamente, passa para mim que esse passo comprovante, né? Vai para a conta da igreja, mas diariamente a gente recebe Pix de 10 centavos, de R$1. A mesma pessoa que mandou para mim 60 centavos, mandou uma primícia esses dias: pastor, eu mandei uma primícia aqui de 1958 com 20 e poucos centavos, mas espera aí, pastor, esqueci, tem mais 60 centavos, entrou mais R$6 agora, mais 60 centavos, isso é primícia. Tem gente fazendo certinho no final do mês, irmão, mas depois de ter gastado com um monte de coisa, está dando sobra para Deus. É forte, é o que temos. Agora, se você quiser ver um tempo diferente a partir de hoje, irmão, oh, aleluia, oh, aleluia. Volta lá para mim, Provérbios 3:9. Volta bem, Provérbios 3:9. Olha o que diz aqui. A primeira parte de todos, não é alguns. Esse rapaz comprou essa padaria, e que de 25 mil passou para 82 mil, em 4 meses, para 8 meses, hoje está estabilizado. Todo dia, 8, 9 horas da noite, ele fecha a padaria, ele soma tudo que entrou, 100% de tudo que entrou, não é do líquido, é de tudo que entrou, e manda a primícia: passou minha primícia de hoje, passou minha primícia de hoje, passou minha primícia, todos os dias. Isso está acontecendo em várias cidades desse estado, e se você quiser, vai acontecer a partir de hoje na tua vida, em nome de Jesus. Meu pai não é crente, meu pai é presidente da igreja católica, estou terminando. Meu pai tinha uma caminhonete velha, estava parada há alguns meses já, foi ver para dar baixa o ferro velho, e pediram para ele um valor de R$2.000. Esse meu filho, ela vale 700, se eu vender, para dar baixa documento, 2.000. Deixa aqui. Passou alguns dias, ele teve um sonho, e no sonho uma voz falava com ele, tu vais vender este carro por R$5.000. Detalhe: meu pai sai do culto, sai da missa, abre o centro comunitário que ele responde lá na igreja, atrás do balcão, ele diz: meu filho é pastor da Assembleia de Deus, ele me ensinou um negócio de princípio da honra, e que eu estou vivendo, estou sendo muito abençoado. Ele prega abertamente. Meu pai não é crente, ele prega abertamente. E esse avô falou com ele: tu vai vender por R$5.000, vão te oferecer 8, mas vem por 5. Passou os dias, isso foi na quinta-feira, quarta-feira, na sexta, 2 dias depois, ligou alguém para ele. Ele disse: meu genro, meu sogro, meu cunhado, perdão. Ele disse: meu filho,
põe umas fotos na internet, eu não sei negócio de pôr foto na internet, desse carro, lava ele e põe. Não deu 5 minutos, ligaram para ele: ô seu Inho, o senhor quer vender essa caminhonete? Se eu quero, mas eu não sei quanto é que vale, eu dou 5 mil por ela. Lembrou do sonho. Então vem segunda-feira e dá uma olhada. No domingo, no jogo de futebol, meu primo chegou para ele e disse: seu Inho, você quer vender a caminhonete? Sim, eu estou em negócio já, eu dou 8 mil por ela. Ele lembrou que na voz do sonho dizia: vão te oferecer 8, mas vende por 5. Ele me ligou para mim e disse: meu filho, vendi por 5 mil reais, me deram 5 mil na mão. Pai, o que o senhor fez? Meu filho, recebi a primeira coisa, chamei tua mãe, disse: Celina, 500 reais, não é meu, eu sou louco de mexer com aquilo que é de Deus. Primeira coisa, leva lá para o pastor, para que depois eu possa gastar a minha parte. A sobra é minha, mas primícia não é minha. Primícia tem dono. Agora, se ele está vivendo isso, é para você isso aqui. É para você isso aqui. É para você que tem esse empreendimento que não vai para frente, não sai do zero, que vai e volta. E agora vem esse negócio de taxação no Brasil. Irmãos, Deus falou comigo essa semana, isso bem claramente, para aqueles que estiverem debaixo da obediência, não irão sofrer aquilo que está por vir sobre essa nação, porque quem vive obediência está coberto pela palavra da obediência. Oh, aleluia! É que nós queremos viver um tempo de primícia, mas não queremos honrar com primícia. Termino, tem a ceia. Tenho 43 textos aqui, irmão. 43. Termina. Isaías 1:19. Isaías 1:19. Se você olhar, não precisa abrir, mas se você olhar em 1 Reis, capítulo 17, vai falar de uma mulher que ia comer, ela e o filho, com um bocado de farinha, que tinha um punhado de farinha, um bocado de azeite, e iam morrer. Naquele mesmo dia, que tinha comida para 2, já teve comida para 3. Porque ela obedeceu: primeiro faz para mim. O profeta que representava a Deus disse: faz primeiro para mim. Só tinha comida para 2, de repente teve comida para 3. De uma refeição que ela serviu para ele de primícia, durante o período de fome em Israel, de seca, não acabou a farinha nem o azeite. Uma pessoa come 3 vezes por dia. 2 pessoas, são 6 refeições. 360 dias no ano, que é o ano judaico. Ela serviu uma refeição com primícia para o profeta. E Deus serviu ela durante aquele período de fome 6.480 refeições, porque ela entendeu que é primícia. Fique de pé para parecer que está acabando. Vai acabar mesmo, não é parecer não. Eu quero orar com você. Eu termino aqui. Semana passada, perdão, para mim é tudo semana passada, faz meses já, faz um mês, eu preguei na sede sobre isso em Concórdia. E o empresário, um rapaz novo convertido, estava lá. Ele foi para casa e disse: eu quero viver esse tempo de primícia. A empresa estava quase falindo. Ele foi para casa e tinha na conta dele 179 mil reais na conta. E ele disse para a mulher dele: se é para viver primícia, eu quero viver tudo. Pediu o Pix da igreja, mandou para a igreja 17.900 quebrados. Pastor, a partir de hoje eu vou honrar Deus com tudo. A empresa dele estava quebrando quase um mês atrás. Semana passada ele estava no Chile esquiando com a mulher dele. Isso que Deus fez na minha vida é algo sobrenatural. O que Deus tem para a tua vida é algo sobrenatural a partir de hoje. Se quiseres, você não é obrigado a nada, mas se quiseres, tem que obedecer. Segunda fase. Se quiseres, não é obrigado, mas se quiser, tem que obedecer. Agora, se quiser e obedecer, comereis o bem desta terra. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Mas esse convite aqui não é aquele convite para vir receber oração do culto, não para Jesus curar. Se quiser no final do culto eu oro por você. Depois no final do culto, se tiver alguém para me orar, procura, eu oro por você, Jesus pode curar. Mas eu quero convidar você que quer ver um tempo de primícia a partir de hoje. Dizer: Deus, a partir de hoje eu quero honrar ao Senhor com tudo. Pastor, eu já sou fiel dizimista, pastor, mas nunca vivi esse tempo. Ao cabo de dias eu acabo, irmãos, não tem nada a ver, é todo o segredo está aqui. Quando você faz primeiro para Deus, com tudo que vem na tua mão, Deus vai cumprir a promessa dele: celeiro cheio, lagar transbordante. Celeiro cheio, lagar transbordante. Eu quero só você que quer ver um tempo diferente na tua vida de largueza, sai do teu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Mas vem consciente desse propósito. Isso, vem rápido que eu tenho 2 minutos para orar aqui. Lagassúria bacandara soque mandere manacai. Pastor Jeremias, pode anotar o que eu vou dizer para o senhor aqui, porque toda vez eu pedi para o Senhor, porque algumas igrejas têm prosperado mais que as outras,
Por que algumas empresas têm prosperidade? Ele disse para mim, Senhor, bem claro, olha para a postura dos líderes na igreja. Quando eu vi a pastora Sônia vindo aqui, a segunda pessoa vindo para frente, Deus falou para mim, olha aqui, ó, olha aqui, isso aqui é dependência, não é um ato da senhora somente, pastora. E irmãos, mas eu gostaria que você tivesse ciência disso, porque está acontecendo nesse estado, e o pastor tem me ligado para marcar a agenda para o ano que vem. Eu estou com a agenda marcada para fevereiro do ano que vem já. E esse pastor, eu quero que o senhor volte aqui de novo, porque pessoas começaram, estão indo tão bem, retrocederam. Irmãos, não retroceda. Tem um irmão que essa semana fraturou uma perna. Ele nunca foi desmisto na vida e começou a ver o sobrenatural de Deus. E ele fraturou a perna e disse, pastor Ivonei, eu vou ficar agora quantos meses agora desse jeito? Rapaz, fica tranquilo, a igreja vai cuidar de ti. A igreja vai cuidar de ti. 1 Samuel 2:30, põe para mim, só para terminar. 1 Samuel 2:30. Vou fechar o celular para não citar mais texto bíblico, pelo amor de Deus, né? 1 Samuel 2:30. Se descansa, Deus vai cuidar da tua vida. Ele gastou R$500 de farmácia ontem. Quando chegou em casa ontem à noite, tinha na casa dele uma família de crentes esperando ele, nem tinha chegado em casa, esperando ele, com uma oferta de R$400 voluntário na mão, mais uma compra do mês para ele, com carne, com tudo. Esse pastor Ivonei, como Deus é bom. Eu disse, não é somente isso, meu filho, Deus é muito bom, mas lembra que eu tenho pregado o celeiro cheio, para provisão para dias de tempestade. Provisão, você semeou, agora Deus vai cuidar de ti. Portanto, o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha falado que tu e a casa de teu pai andariam perpetuamente diante de mim, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Eu quero orar com você. Quem honra vai ser honrado. Não sou eu que estou dizendo. Oh, aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão para frente assim, em nome de Jesus. Uma pergunta só, quantos aqui tem processo na justiça? Quantos aqui tem um processo na justiça, irmão? Meu Deus do céu. É tanto processo de justiça que Deus está dando, irmãos, tanta bênção que Deus está dando. Jesus não tem nenhum processo para mim, Senhor, nenhum para me receber. Aleluia. Levanta tua mão, você tem processo da justiça. Se você propositar no teu coração de honrar a Deus com tudo, essa causa já é tua, irmão. Ontem ainda um rapaz da minha igreja testemunhou ontem testemunhou para mim. Ontem, eu esperei, a causa é tua, não é que pode, você vai, já é tua. Se você vai honrar a Deus com tudo, já é tua essa causa em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui tem empresa que não é funcionário, que tem o seu negócio, levanta a mão aí em nome de Jesus. Aprenda uma coisa, se você honrar a Deus com o que a tua empresa tem gerado, não é o teu salário, com a tua empresa tem gerado, você vai ampliar as tendas da tua empresa. Deus vai te levar a níveis que você nunca sonhou estar, e Deus vai colocar nas tuas mãos, porque não é para o ímpio, é para você. Essa bênção é para você. Eu declaro sobre a tua vida, você tem um negócio próprio, ampliação de tendas, limites novos para a tua vida, material e financeira, em nome de Jesus. Agora todo mundo levanta a mão assim. Pai, eu concluo, Senhor, ministrando nessa noite sobre a tua igreja. Eu libero, Senhor, amada palavra que tenho liberado nesse estado todo, no sudoeste do Paraná. Deus, eu libero, Senhor. Oh, aqui em Catanduvas, hoje à noite, diante da mesa da ceia, Senhor, eu libero agora sobre a tua igreja. Oh, celeiro cheio, lagar transbordante, para aquele que vai viver princípio de honra a partir de hoje. Deus, honrando a ti antes de tudo e com tudo que vier na sua mão. Oh, meu Deus, eu declaro, oh, tendas ampliadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro empresas, Pai amado, vivendo tempos diferentes. Oh, meu Deus, vai começar a sobrar. Eu declaro, Senhor, a bênção do Deus de Abraão, ou daquele que obedece o deserto e desfruta de terra boa. Eu declaro, Senhor amado, a bênção do Deus de Isaac, que abre poço em meio ao deserto. Eu declaro a bênção do Deus de Jacó, que tem apenas uma promessa, mas volta poderoso. Pai, no nome de Jesus, Senhor, oh, eu te peço, cumpre aqui o princípio da honra, em nome de Jesus. Feche a mão, diga: eu creio, eu recebo. Diga: Senhor, me ajuda a viver o princípio da honra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.